Olá, bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Público-Privado da FIP, o CPP. Estamos aqui numa edição muito especial, final do ano, mas os impactos tributários vêm a galope e por isso a gente está nessa edição muito especial. Eu estou aqui na presença do ilustre Diogo Humo Ferreira, um dos maiores especialistas do país, que eu estou tendo o prazer de interagir bastante durante esse ano por essas questões tributárias. E aí, Omo, eu queria entender um pouco. A gente tem basicamente três níveis aí, né? A reforma sobre o consumo, agora essa reforma sobre, pensando nos 10% de imposto de renda, e agora, no apagar das luzes, a gente parece estar tendo também uma mudança, pensando aí no presumido e na parte de benefícios fiscais. O que é que a gente pode esperar? O que é que a gente tem de novidade? Queria ouvir um pouco de você, depois eu queria comentar, pensando um pouco na parte de PPPs e concessões, o que eu tenho um pouco mais de contato, pensando principalmente na formação de novos projetos, preço licitatório, e também eventuais discussões sobre reequilíbrio. Por favor. Maravilha, Sandy. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. É tão bom poder compartilhar alguns desses temas, né, que a gente tem discutido ao longo do ano. Até porque foi um ano em que o tema tributário permeou muitas das discussões empresariais que foram tidas, né? Nós tivemos ao longo de todo o ano a iminência da reforma da tributação do consumo, com a criação do IBS e da CBS a partir de 2026. Isso é um capítulo importante para a gente discutir, né? O que está mudando agora nessa reta final do ano, mas já era uma certeza de que essa mudança vinha para o ano seguinte, né? Para 2026. E nós também tínhamos uma série de outros projetos propondo alterações das mais variadas no transcorrer do ano. Tributação de altas rendas, o que envolve, na essência, tributação de dividendos pagos para físicas e para não residentes. Nós tínhamos discussão sobre tributação de aplicação financeira, mudanças sensíveis na forma como as empresas iam captar recursos, porque a gente estava alterando, né, a tributação de papéis isentos, modificando tributação de renda fixa, um impacto profundo nesse mecanismo tributário. Mas também tivemos outras alterações, algumas vieram, deram medo e foram embora, outras se transformaram em realidade, uma realidade que a gente vai ter que enfrentar a partir do ano que vem. Aqui, fazendo um apanhado geral, né, dessas mudanças, especialmente que ocorreram no final de novembro e em dezembro de 25, eu tenho três assuntos que me parecem bem importantes de entrarem no radar de todos aqueles que atuam com a área fiscal, que são impactados pela área fiscal. Basicamente, as evoluções recentes sobre a reforma da tributação do consumo, a tributação dos dividendos, e nós temos ainda a nova lei complementar 224, que saiu aí um dia depois do Natal, não é presente de Natal para ninguém, e que, como você bem colocou, altera significativamente a dinâmica do lucro presumido e também altera uma série de benefícios fiscais que são usufruídos pelas empresas no Brasil. Pegando esse panorama, né, Sandy, vou tentar ser bem breve, né? Se a gente pudesse aqui ficar horas falando de cada um dos assuntos, teríamos tema, não ficaria repetitivo em nenhum momento, tá? Mas vou tentar fazer esse brevíssimo apanhado aqui para aqueles que nos ouvem possam iniciar o ano realmente atualizados daquilo que é mais importante. Sobre reforma da tributação do consumo, né, Sandy? A gente já falou várias vezes, ela envolve substituição de uma série de tributos que hoje existem por tributos novos. Em 2026, nós ainda não temos revogação de tributos. Nós continuamos com os mesmos tributos que já existiam antes, como PIS e COFINS, ICMS e ISS, e nós passamos a ter o IBS e a CBS, tributos novos que constituem essa espécie de imposto de valor agregado dual, né? Tributos que vão ser homogêneos em todo o Brasil, mas que só chegam na sua etapa final de implementação lá em 2033. 2026, nesse sentido, é o primeiro passo que nós damos nessa transição, ainda em uma fase de teste. Por isso, esses tributos novos, era aquilo que todo mundo trabalhava, terão uma alíquota combinada, conjunta, de 1%, que em princípio ninguém precisaria pagar, desde que nas suas obrigações acessórias, ou seja, nos documentos fiscais, nas notas fiscais emitidas, fizesse constar esse 1% de IBS, CBS corretamente informado no documento fiscal. Não é uma burocracia sem finalidade, tá? Informar no documento fiscal e estar dispensado de pagar o tributo. O que o governo queria era coletar informação,
coletar informações para que ele, no final de 2026, defina quais são as alíquotas que vão ser aplicadas aí, a vera, né, de verdade, a partir de 2027. Veja que essa era a ideia original. Ao longo do ano, nós já começamos a ver vários setores econômicos para os quais não existia documento fiscal. Locação, por exemplo, exemplo clássico. Cost sharing, compartilhamento de custos entre empresas de um mesmo grupo, não tem documento fiscal. Para essas situações, nós já tínhamos uma sinalização de que seria usada uma nota fiscal de serviço a partir do ano que vem, mas não sendo exigida de imediato em janeiro. Para fins de nota fiscal modelo 55, nota fiscal de serviços em geral, aquilo que já era tributado pelo ISS, já havia essa sinalização de que em janeiro era preciso emitir o documento fiscal para que nós tivéssemos a dispensa de pagamento de IBS e CBS. Sem o documento fiscal, as empresas estavam com receio operacional, Sandy. Vou ter que pagar 1%? Como? A Receita não divulgou nem código de recolhimento da CBS. Estamos agora, né, falando no praticamente último dia do ano de 2025 e não tem código de recolhimento para um tributo que já começa a valer em 1º de janeiro. Que acontece no mês de dezembro, um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, que é uma espécie de irmão mais novo da Receita responsável pelo IBS, um tributo que eu não mencionei, não vou entrar no detalhe, mas que é dos estados e dos municípios. E esses dois órgãos divulgaram um ato sinalizando quais serão os documentos fiscais exigidos em 2026. Ó, que ótimo! Uma sinalização super oportuna, né? As empresas correndo atrás de parametrizar sistemas, de ajustar práticas, de alterar realmente toda a sua infraestrutura tecnológica para processar esses documentos fiscais. E nós temos em dezembro, em meados de dezembro, a sinalização de quais vão ser os documentos, né? Talvez um pouco atrasado. Para além disso, há uma outra sinalização, e essa talvez seja a mais importante no curto prazo, Sandy. Veja, o que o governo, né, representado por Receita e Comitê Gestor, nos disse é, inicialmente, a falta de destaque de IBS e CBS em documentos fiscais não ensejará a aplicação de penalidades. Então, se a tua empresa não colocar IBS e CBS no documento fiscal, isso não vai levar à aplicação de uma multa. Pô, já é um alívio significativo. Mas lembre-se que informar em documento fiscal, para além de correr o risco de aplicação de uma multa, tinha outra finalidade: conseguir dispensa de pagamento de IBS e CBS em 2026. Então, como está numa lei complementar, será que um ato infralegal poderia excetuar essa regra? Se na teoria é uma discussão boa de se ter, Sandy, na prática o que o ato diz? Durante um determinado período de tempo, que eu já esclareço qual é, as empresas, mesmo que não preencham as notas fiscais com informações de IBS e de CBS, estarão dispensadas de pagar esses tributos em 2026. A expectativa é que isso dure pelo menos até abril, tá, Sandy? Porque a lei basicamente diz que quando sair a regulamentação de IBS e de CBS, numa instrução normativa, em um decreto, em algum ato semelhante a esse, nós teremos até o 4º mês, até o início do 4º mês subsequente, para que nós aí sim passemos até essa obrigação de informar no documento fiscal esses novos tributos. É uma colher de chá, é uma espécie de prorrogação, uma soft, né, prorrogação que nós estamos tendo em termos de início da reforma. Vai dar um fôlego para que as empresas corram atrás em parametrizar os seus sistemas, em atualizar toda essa infraestrutura de tecnologia para que estejam prontas efetivamente no início, provavelmente ali do 2º trimestre do ano que vem, para começar a cumprir com essa quantidade grande de obrigações que estão sendo criadas. Amarrando o tema da reforma, é importante apenas pontuar que essa concessão adicional de prazo ela é especialmente importante porque estamos no dia hoje, né, gravando, né, Felipe, dia 30 de dezembro, com a eminência da publicação de uma outra lei complementar, que é fruto do projeto de lei complementar 108, que está trazendo várias alterações em matéria de reforma tributária. Então, veja, né, a reforma era para começar daqui 2 dias, mas tem uma lei que vai vir e mudar várias coisas da reforma tributária. Essa lei
foi aprovada no Congresso agora em dezembro e ainda não foi sancionada. Vai ser sancionada com certeza. A questão é quando. Mas ela vai impor dúvidas e discussões gigantescas, porque nós teremos uma série de modificações, às vezes podem ser interpretadas como questões pontuais, mas que mudam drasticamente a estrutura de tributação que está sendo posta. Um exemplo para o setor de infraestrutura. A regra de tributação para atividades que envolvam execução continuada está sendo alterada. Hoje diz a lei, para execução continuada, que é o caso de vários projetos de concessão, vários projetos de PPP, em que a empresa não faz um único fornecimento, não é ir ao mercado e pegar na gôndola um produto. É uma atividade contínua de prestação de serviço público. Veja, esses casos antes tinham tributação no momento em que o pagamento se tornava devido. Havia pessoas, Felipe, que entendiam que era a emissão de uma fatura. Havia quem defendesse que era o vencimento da fatura. Havia quem dissesse que era o término do mês de medição, por exemplo. Um debate que estava surgindo. A lei está alterando isso e tentando colocar uma pá de cal em cima das dúvidas. E da forma como a lei está saindo, ela está dizendo o fato gerador para esse tipo de execução continuada ele será o primeiro momento dentre o vencimento da fatura ou o pagamento. O que ocorrer primeiro é o fato gerador para fins dessas atividades. Olha, é uma mudança drástica de parametrização. Muita gente estava considerando que era a emissão da fatura. A lei está dizendo é quando a contraprestação se torna exigível, é o vencimento da fatura, em princípio. Então, é ajuste de sistema. Imagina, a lei sai amanhã, dia 31 de dezembro. É para querer realmente pular um dia e ver se tudo isso fica para trás, né? Se o ano novo realmente vem melhor. Imagina voltar atrás e reparametrizar tudo para refletir isso. Vai demandar tempo. Sem contar que existem setores com dificuldades operacionais de concretizar esse critério de vencimento ou pagamento. O setor elétrico, com o qual eu trabalho muito, isso vai ser um desafio gigantesco. Esse é o panorama de reforma tributária do consumo que eu queria aqui, até me estendendo um pouco mais do que a gente conversou, porque é um tema que me entusiasma e que realmente tem muitos desdobramentos, mas essa é uma breve atualização daquilo que já se altera para o início de 26. Com relação ao segundo ponto que nós tivemos de alteração tributária, agora no final de novembro, mas que tem pautado muito da correria tributária agora do final de 2025, ele está relacionado ao que se coloca como uma mudança significativa do perfil de tributação de renda no Brasil. Nessa mesma lei, a 15270, nós tivemos a concessão de uma isenção para as rendas até R$ 5.000 e uma redução significativa de tributação de rendas até aproximadamente 7.000 e um pouquinho, em contrapartida da criação de uma forma de tributação da renda chamada Imposto de Renda Mínimo sobre Altas Rendas. Então, é o mesmo imposto de renda, mas com uma forma de tributação que, para aqueles que são jovens há mais tempo, vai se assemelhar à regra de tributação global que existia, por exemplo, nos anos 70 no Brasil, em que diferentes rendas tinham tributação em cédulas específicas, com regras próprias de tributação, e depois você tinha uma sobreposição com uma tributação da renda global. Não é algo criado agora, já é uma experiência que existiu no passado, mas que é retomada agora da seguinte lógica, né? Dividendos, quando pagos acima de R$ 50.000 por mês para uma pessoa física, eles serão tributados em 10%. Ponto importante, não é tributação daquilo que supera 50 mil. Se eu pago R$ 51.000, eu tenho que pagar 10% de 51 mil. Então, a retenção que a pessoa jurídica precisa fazer e recolher aos órgãos públicos, ela seria de 10% desses 51 mil. No final do ano, essa pessoa física vai considerar todas as rendas que ela recebeu, uma lista ampla de tudo aquilo que ela recebe, por exemplo, com aplicações de renda fixa, com salário, com aluguéis, com dividendos. E se ela supera uma renda global anual de R$ 600.000, Sandy, ela passa a ter que pagar esse imposto de renda mínimo, que vai de uma alíquota de zero, né, de 600 mil, até 10% a partir de 1.200.000. Então, quem tem no somatório das suas rendas mais de 1.200.000 tem esses 10% a pagar com um comentário. Esses 10% são compensados
com os tributos que tenham incidido na renda que compõe essa base de cálculo. Então, por exemplo, se eu tenho uma renda formada exclusivamente por dividendos e os meus dividendos já foram tributados na fonte a 10%, no final do ano eu vou fazer a apuração dessa renda de dividendos, calcular o meu tributo de 10%, mas eu já vou ter tido a retenção de 10%, eu não vou ter que recolher nada em adição. Se por acaso eu apurar na declaração anual um valor a recolher maior do que as retenções que eu sofri, obviamente eu vou ter que fazer a complementação. E da mesma forma, caso o tributo que eu deva na minha apuração seja inferior às retenções que eu sofri, eu vou ter um valor a me ressarcir, da mesma forma como estamos acostumados quando falamos de tributação de salários, por exemplo. Mas com essa questão adicional agora, é importante de estar no radar de todos. Também há um efeito para pagamentos feitos a não residentes. Então, grupos internacionais em que o controlador está fora do Brasil, qualquer pagamento de dividendo está sujeito à tributação de 10%. Não há esse limite dos 50 mil por mês. Houve pagamento de 10 mil reais de dividendo, tem tributação de 10%. Tá? Então, veja, é uma mudança bem significativa, até na forma como as empresas esperam, né, o seu retorno de capital em relação aos seus investimentos, como a gente já discutiu anteriormente. O impacto disso em termos de precificação, a gente fala em um instante. Antes, eu queria ressaltar para você, Sandy, que além dessa mudança relacionada à tributação de dividendos, nós também tivemos, no último momento ali do ano, praticamente, uma correria para aprovar um projeto que traz um impacto muito significativo e que, na minha opinião, não é um impacto que tenha sido devidamente discutido e que não representa uma modificação estruturada da nossa legislação. Veja, falamos de reforma da tributação do consumo. É uma lei com mais de 500 artigos. Boa ou ruim, necessitando de uma espécie de prorrogação ou não, ela é muito estruturada. Demanda ajuste, sem dúvida alguma. Uma coisa tão grande, tão complexa, sempre vai precisar de um ajuste fino, mas ela é estruturada. Tributação dos dividendos, existem menos pontos de estruturação. Nós estamos tributando dividendos e não estamos diminuindo a alíquota do IRPJ, por exemplo. Estamos tributando dividendos para pessoa física e para não residente, mas não estamos tributando dividendo de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, ela é mais estruturada, sim, mas ela ainda tem pontos falhos, omissões importantes. Agora, a última, na minha opinião, ela é uma medida para fechar a conta. Não desmerecendo a importância política, econômica disso, mas ela é uma medida que basicamente prevê uma redução linear, como se chama no contexto da lei, de 10% de praticamente todos os benefícios fiscais e de boa parte dos regimes diferenciados que existem hoje no Brasil. Então, se, por exemplo, Sandy, eu tenho uma empresa que deveria pagar, vou dar um número bem simplificado, tá? 10% de um determinado tributo, e essa empresa, por conta de uma lei geral que isenta essa atividade, uma lei geral que concede um regime específico, faz com que essa empresa pague zero, de 10 ela caiu para zero, essa nova lei, a Lei Complementar 224, está dizendo o seguinte: o seu benefício será reduzido em 10%. Significa que, se você tem como regra uma alíquota de 10% e está fruindo de um regime específico que lhe dá uma alíquota de zero, a partir do ano que vem, de 2026, você passa a pagar 1%. Isso escalado à enésima potência, porque nós estamos afetando, como eu disse, uma quantidade gigantesca de benefícios fiscais. Temos uma pequena lista de alguns benefícios que não estão sendo afetados. Mas vejam, não basta ficarmos nos perguntando, o que é um benefício fiscal? A lei responde isso para nós. Ela dá uma lista daquilo que está sendo afetado. Nós temos uma série de benefícios amplos que estão sendo afetados, listados especificamente na lei, como hipóteses de crédito presumido, crédito bonificação de IPI, uma série de reduções de alíquota de PIS e COFINS. Mas nós também temos a referência, aí são os dois pontos mais importantes, ao lucro presumido, que para muitos não é rigorosamente um benefício fiscal, ele é um regime alternativo. Muita gente de fato paga menos tributo no regime do lucro presumido do que no lucro real.
mas ele é um regime completamente diferente. Ele tem uma sistemática e uma lógica distinta. É possível que alguém esteja no lucro presumido pagando mais tributo do que no lucro real. Uma empresa que está tendo prejuízo, ela no lucro real provavelmente estaria tendo, salvo algum ajuste feito na apuração do resultado tributável, ela estaria tendo prejuízo fiscal. Não estaria pagando tributo. Estaria acumulando, inclusive, um crédito que ela poderia usar para pagar, entre aspas, tributos no futuro. No lucro presumido, como o cálculo parte da receita, ele não quer saber qual é o seu volume de despesas e de custos. Eles podem ser superiores à sua receita, você tem que pagar tributo ainda assim. De toda forma, a escolha da lei foi tratar o presumido como um regime, digamos, benéfico e, portanto, ela está prevendo um acréscimo de 10% em relação às margens de presunção que são aplicáveis no lucro presumido, né? Para quem não sabe, o lucro presumido ele parte da receita, como eu comentei, você aplica uma margem de presunção que a própria lei dá e que varia conforme a atividade e chega no resultado tributável. Simplificadamente é isso. Então, venda de produtos em geral. Eu parto da receita bruta, aplico um percentual que hoje é de 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social e chego na base. Sobre a base, eu aplico as alíquotas de cada um dos tributos. Essa é a lógica. Minha leitura, o que está acontecendo é um aumento de 8 para 8,8, de 12 para 13,2% nas margens de presunção. Isso para todas elas. Quando a gente fala de 32%, que é a margem de serviço, tão importante aqui para inúmeros projetos, né, envolvendo concessões e PPP, seria um aumento nessa minha leitura para 35,2%. Um ponto, Felipe. O projeto tramitou de forma extremamente acelerada no Congresso Nacional. Em coisa de 3 dias, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, sem praticamente nenhuma discussão em nenhuma comissão. Não vou entrar aqui no mérito de validade disso em termos de tramitação. Fato é que ele está aprovado e está sancionado. O que nós temos que tomar muito cuidado é que a redação é muito, parece ter sido feita com muita pressa, sem tanto refino. Então tem muita gente que está receando, Sandy, desse aumento que eu disse, né, de 8 para 8,8, na realidade ser um aumento não em 10%, mas acrescendo 10% ao percentual anterior. Então, não de 8,8, mas de 8 para 18, de 12 para 22, de 32 para 42. Na minha opinião, a redação dá sim uma margem para essa dúvida, mas a lógica de toda a lei é um aumento de 10% de carga tributária. Então, no meu exemplo anterior, quem pagava zero tendo uma alíquota de 10 passa a pagar um, aumentou 10%. Se você pega a margem de presunção de alguém de 8 e eleva para 18, você não está aumentando em 10%. Você está mais do que dobrando a carga tributária dele em relação a esse tributo. Não parece ser essa a lógica da lei, sem contar que existem alguns argumentos mais de juridiquês, né, para sustentar que o aumento é aumentando, elevando em 10% a alíquota, a margem de presunção aplicável. Mas isso vai ser um debate, sem dúvida. Com sorte, no início de janeiro, a Receita Federal vem e esclarece. Se não esclarecer, infelizmente, vai dar margem para uma discussão grande. Mas veja, Felipe, falei do primeiro ponto que eu disse que era mais importante nessa lei. O segundo ponto, talvez seja aquele que ainda não esteja devidamente precificado, né, como você gosta de dizer, é o seguinte: a lei traz uma lista dos tais benefícios fiscais que são afetados. Mas o primeiro item da lista, ele diz respeito ao seguinte: todos os benefícios que sejam mencionados no demonstrativo de gasto tributário anexo à Lei Orçamentária Anual para 2026. Quem tiver curiosidade de procurar qual é esse demonstrativo de gasto tributário vai primeiro tomar um susto, porque ele indica um gasto tributário, ou seja, renúncias fiscais, benefícios fiscais que são concedidos, que em termos de contabilidade de poder público é o equivalente a um gasto, efetivamente, é algo que você deixa de arrecadar. Óbvio que em termos econômicos a discussão é um pouco mais complexa, mas o ponto é, ele tem uma lista com mais de 120 tipos de benefício fiscal que não estão expressamente indicados na lei, mas por conta dessa referência ao demonstrativo de gasto tributário, passam a também surtir os efeitos de redução de benefício. Nós estamos falando de 4% do PIB brasileiro em termos de renúncia fiscal que se pretende restringir a partir dessa referência. Lá nesse demonstrativo, Felipe, nós temos referência a uma série de benefícios extremamente importantes para o setor de infraestrutura.
benefícios regionais como aqueles concedidos pela Sudan e Sudene, de redução do IRPJ, estão lá na lei. Nós temos a indicação do REID, de PIS e COFINS, que afasta a incidência das contribuições sociais e barateia o CAPEX do projeto. Nós temos referência à Lei do Bem, que para uma série de projetos de P&D gera uma série de incentivos extremamente interessantes, também está lá indicada. Como essa redução de 10% vai ser aplicada a cada caso, isso ainda não está claro, porque, como eu disse, a lei não trata especificamente desses casos. Ela fez referência só a esse DGT. Então, está afetado? Sim. Como nós ainda não sabemos. Então, tem que ser olhado com muita atenção para novos projetos que vão ser feitos agora em 2026, porque para imposto de renda, a lei começa a valer em 1º de janeiro. Para as contribuições sociais, começa a valer a partir de 1º de abril, pela noventena, né? Mas olha, temos pouco tempo para entender os impactos tão grandes dessa medida que agora se tornou realidade. E em 2026 não morreremos de tédio, né? Porque Não, é um desafio imenso, assim. Eu estava observando a sua fala, eu fui pensando aqui, pensando um pouco minha experiência, muito voltada para a infraestrutura, PPPs e concessões, que a gente normalmente divide em dois aspectos, né? Novos projetos e como é que a gente incorpora essas mudanças no preço, ou seja, no preço teto da licitação, e que também, de certa forma, está refletido no preço que os parceiros privados oferecem no momento da licitação, que a gente chama de preço de bid, mas também toda a parte de discussão sobre reequilíbrio desses contratos. E aí, eu vou listar aqui na ordem que você falou, tá? Não me parece, não há muita dúvida que a reforma sobre o consumo vai ensejar reequilíbrio desses contratos. A dúvida é o que será reequilibrado. Há uma mudança de alíquota, há uma mudança de créditos, isso está disciplinado em lei, mas provavelmente você vai ter uma mudança de preços relativos. Essa vai ser uma discussão difícil de enfrentar, isolar o que foi mudança de preço relativo para fins de compensação. Você vai ter uma mudança de NIG, capital de giro, porque a dinâmica de recolhimento vai mudar, também precisa saber se os poderes públicos vão aceitar. E você vai ter impactos do ponto de vista operacionais, né? Todo o preparo que essas empresas vão ter para se adaptar e possivelmente isso vai entrar em debate. Os contratos hoje não disciplinam exatamente. Os que o fazem olha, a reforma vai constituir um evento de desequilíbrio, mas não diz exatamente o que é que vai ser pacificado. Então, pensando no primeiro tema e na parte de reequilíbrio, isso está relativamente endereçado. Quando a gente olha para a parte de estruturação, eu não conheço nenhum projeto que esteja sendo modelado hoje que seja capaz de dizer quais são os impactos da reforma. Então, a gente não tem feito para novos projetos, a gente não faz o cenário com reforma sobre o consumo. Isso não está saindo. Aí, quando a gente desce para os dois outros tópicos, eu fico um pouco mais preocupado. Tem um dispositivo na lei, né? E eu não vou saber exatamente qual é, eu vou pedir ajuda para você, mas tem uma discussão meio pacificada no nosso mundo de PPPs e concessões que, por força de lei, o risco de variação de tributos sobre renda seriam alocados necessariamente ao parceiro privado, e os outros tipos de tributo eles levariam a uma discussão sobre reequilíbrio. Então, quando a gente pensa na primeira modificação, que é a questão dos 10% sobre dividendos, não há dúvida para mim que quando a gente for fazer novos projetos, quando eu estiver fazendo um novo preço licitatório, eu vou precisar incorporar essa variável no novo preço licitatório, porque o investidor está querendo, como a gente sempre fez, retorno líquido, era fluxo de caixa livre do projeto, retorno de projeto, contra um recebimento líquido, me parece que a gente vai precisar, pelo menos, ter uma reflexão de como é que a gente vai endereçar isso em termos da formação do preço licitatório. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação se não haverá, eu vou chamar de esperneio, mas talvez um litígio sobre se isso não daria direito a uma compensação para os contratos que já estão em andamento. Eu acho que do ponto de vista de boas práticas, não me parece haver dúvida que deveria ser boa prática que o parceiro privado não tem como se defender, ele não consegue repassar isso no preço. Portanto, me parece ruim que essa redação exista do ponto de vista legal, que a interpretação seja essa. Eu acho que ele deveria ser compensado, tá? Porque ele não tem como repassar isso para o usuário, ele não tem como se defender desse aumento que não seja por uma compensação. Mas eu acho que aqui tem um debate e a gente vai precisar enfrentar um debate sobre a formação de novos preços.
Quando a gente olha para o terceiro tema, e aí talvez o mais complexo de todos, onde eu vejo dificuldade em todos os lugares, é quando a gente está falando da mudança, especialmente do presumido, se eu estou fazendo uma nova licitação e passa de 0,32 para 0,35, necessariamente eu vou precisar mexer isso no novo preço. Eu vou cobrar ou uma outorga menor, ou vou cobrar uma tarifa maior, ou uma contraprestação maior. Ou seja, o novo licitante necessariamente vai receber esse impacto lá no preço dele. A mesma discussão resta quando a gente vai falar sobre compensações, né? Então, um parceiro privado pode dizer, olha, eu estava no lucro presumido, isso me afetou, estou pagando mais, eu deveria ser compensado. Mas quando você cita essa brecha sobre os outros benefícios, é como me arrepio. Olha, se lá dentro você tem discussões sobre PIS e COFINS necessariamente é uma discussão sobre reequilíbrio, né? Eu acho que não tem muito mais dúvida sobre isso. Então, a gente está entrando no ano, não só olhando para três coisas que precisam começar a entrar na formação do preço licitatório. A primeira, muito difícil, porque a gente não tem as alíquotas, mas as outras duas, que a gente precisa, em alguma forma, endereçar para ontem, para as modelagens que estão saindo. Mas pensando no último tema, pensando em compensação, acho que não está no radar de ninguém, Humo. Assim, a gente está entrando em 2016 num desafio sobre diversos pedidos de reequilíbrio que podem vir a acontecer, que ninguém está olhando, que ninguém está se preparando. Então, me parece um ano extremamente desafiador e talvez a gente possa aproveitar essa oportunidade para pensar sobre a distribuição de risco mesmo em relação a essa questão de imposto sobre renda, tá? Eu não sei se faz muito sentido. É, Talvez a gente esteja enfrentando pela primeira vez desde da consolidação, né, na mudança da lei de contabilidade e a unificação, uma discussão sobre imposto sobre renda. Então, talvez a gente não tivesse enfrentado de maneira adequada esse tema porque a gente ficou adormecido durante muito tempo. E agora a gente está percebendo que talvez essa distribuição de risco não faça muito sentido. Eram esses os meus pontos, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com a formação do preço e principalmente as discussões sobre reequilíbrio. E eu acho que a preocupação ela é absolutamente válida. Já era uma preocupação grande o reequilíbrio em função da reforma tributária. Como você colocou, não temos nem as alíquotas efetivas a partir de 27. Como calcular reequilíbrio? E importante sempre destacar, se a discussão fosse a seguinte, olha, eu vendo por 100 e pago 18% de imposto, e agora eu vou passar a pagar sobre a mesma base 20% de imposto, o reequilíbrio é fácil de ser avaliado. Se a mudança é na alíquota, a gente consegue pensar ali com alguma tranquilidade em como aumentar a tarifa de forma a repassar esses 2% de aumento de carga. Reforma tributária, ela muda uma dinâmica muito mais profunda de tributação. Não é só mudança de alíquota, é mudança de base de cálculo, de quais créditos a empresa pode apropriar, e tudo isso é certeza de que vai demandar algum tipo de reequilíbrio, porque a lei complementar 214 ela prevê expressamente lá no artigo 378 para contratos com a administração pública, que vai ser o caso aqui de contratos de concessão e PPP em geral, prevê que vai haver um reequilíbrio. Qual que é o problema que eu costumo brincar, né? Esse artigo ele regula a distribuidora de energia elétrica e aquele hospital municipal que comprou gás a partir de um determinado leilão licitatório. Veja, né? São situações bem distintas que nós estamos discutindo, né? Um pregão aqui do município e um contrato de concessão da distribuidora. É o mesmo artigo e cada órgão regulador, dentro da sua competência, vai disciplinar a forma como esse equilíbrio vai ser feito. Até o momento não temos definição de nada. Então, ainda há muita incerteza. Já era um desafio gigantesco para o ano que vem. Agora, nós temos, em cima de tudo isso, a tributação de dividendos e redução de benefícios fiscais. Eu acabei nem comentando, Sandy, mas além de tributação de dividendos, essa lei do dia 26 de dezembro também trouxe aumento de alíquota de JCP. Tudo isso impactando o retorno de investimento do controlador. De fato, a lei de concessões, agora passando para a questão do imposto de renda, ela diz de uma forma muito clara que o reajuste em função de modificação de carga tributária, ele não se aplica no caso de variação em relação ao imposto de renda. Praticamente todos os contratos de concessão que eu já vi, eu diria na realidade todos, reproduzem esse mesmo texto. Me parece que há uma ideia subjacente de que o imposto de renda ele vai impactar o retorno do investimento, mas não o desenvolvimento do projeto em si. Ele não vai dar, aumento de imposto de renda não vai dar prejuízo e onerar excessivamente aquele concessionário, aquele parceiro privado. No final das contas, ele muda só a taxa de retorno que ele obtém, o que obviamente é uma variável importantíssima na hora de tomar a decisão.
mas não seria uma situação de onerosidade excessiva por aquela mentalidade mais antiga de um prejuízo que ele passaria a arcar. Obviamente, eu acho que isso é uma análise parcial da questão. Uma outra leitura que talvez alguém pudesse pensar é que variação, por exemplo, de uma alíquota de RPJ, ela afetaria todo mundo na economia brasileira. Então, você, não importa em qual tipo de investimento decidisse alocar o seu capital, teria esse mesmo impacto. Então, talvez numa ideia de que, olha, isso eu não vou neutralizar porque todo mundo está sendo impactado. Óbvio que os outros, em outras condições privadas, vão passar isso no preço, vão mudar os seus preços. Você não, você está preso. O que é uma discussão teórica interessante, mas que hoje tem algumas amarras legais por força do que a lei de concessões nos traz. Mas eu acho que é algo que precisa ser discutido ainda mais considerando a quantidade de impactos que nós teremos, né? Tributação de dividendos afeta diretamente o retorno do capital que foi investido. Mas nós também temos redução de benefícios fiscais. Essa redução de benefícios fiscais aí afeta a atividade, no imposto de renda, inclusive. Porque nós podemos ter impactos para benefícios como lei do bem, podemos ter impactos para os benefícios Sudan-Sudene. É claro, alguns projetos vão conseguir escapar desse efeito, tá? É importante comentar, porque a lei excetua aqueles benefícios que sejam onerosos e cuja condição onerosa já tenha sido cumprida. Então, se você precisava investir em algo, gastar algum montante para daí fruir do benefício, se você já investiu, você não vai ter perda de benefício. Porém, tem projetos que ainda estão em andamento. Então, projetos que acabaram de ser bidados com a certeza de que lá na frente se teria esse benefício. O benefício vai ser reduzido. E agora? Isso era risco teu? Você deveria ter precificado? Precificado uma mudança que veio em dezembro, votada em 3 dias no Congresso Nacional, no apagar das luzes do ano? Né? Como precificar isso? Aí eu jogo a bola para você, né? Eu queria comentar um pouco sobre isso, assim. Eu gosto dos argumentos que são colocados, assim. Eu acho que a lei é clara, a gente precisa se enfrentar como ela está posta, não dá para fazer a revelia. Mas meu ponto é que a gente, às vezes, tenta tapar o sol com a peneira. Se a gente está falando de um novo projeto, não há dúvida que o novo preço para atrair um novo licitante, seria diferente do que você faria anteriormente. Então, a gente reconhece que o efeito existe. Portanto, acho que essa discussão precisa ser tirada de lado, né? Se você impacta o retorno do investidor, necessariamente isso precisa estar refletido no preço por um novo para atrair, você assume que ele precisa de um retorno que seja compatível com o custo de capital. Pronto. Então, acho que esse tema a gente tira de lado. A discussão sobre o risco, e aí, enfim, cada das aulas, as discussões que a gente tem a verdade é que a gente não tem um mecanismo desenvolvido no mundo de finanças, na literatura, que seja capaz de precificar especificamente essa distribuição de riscos. E aí eu acho que é o que mora o grande problema. É, a gente não consegue dizer, olha, lá atrás, quando o parceiro privado bidou, na hora que você fez o cálculo do custo de capital próprio dele, provavelmente você usasse o SAPM, naquele beta já estava contido o risco de eventualmente ter majoração de alíquota de imposto de renda, e, portanto, quando esse negócio se materializou, era um risco que já estava alocado para ele, ele já tinha um prêmio que ele recebia para assumir esse negócio. É difícil de engolir essa história, porque ali você não separou, tá tudo misturado. E mais ainda, me parece que essa história cai meio por terra, por quê? Na hora que a gente for fazer o novo preço licitatório, a gente não vai usar um novo beta, ou a gente não vai descontar daquele beta que houve essa mudança de alíquota e que, portanto, no novo preço licitatório já estou usando a alíquota majorada ou diminuindo os 10% de coisa. Eu vou usar tudo igual. Vai ser o mesmo beta, o mesmo setor, as mesmas coisas, só que eu vou estar mexendo na carga. Então, não me convence essa ideia de dizendo, olha, lá atrás, quando ele participou, ele já cobrou por esse risco. Cobrou, porque a gente não tem mecanismo, a gente não tem canal para poder fazer um beta para cada tipo de risco. A gente faz de maneira agregada. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que no final do dia, esse tipo de discussão de aumento de carga só vai encarecer. Vai encarecer no sentido de que eu preciso cobrar mais para repassar e vai encarecer porque de fato você está adicionando riscos. Se eu vou participar de novo e eu não vou ser de fato beneficiado, eu não vou ter uma compensação por algo que antes a gente não via acontecer, que era mudança no imposto de renda, e agora parece que a gente está tendo uma aceleração sobre isso, talvez você tenha aumentado o risco de fato do setor regulado. Infelizmente, tenho que concordar. Eu acho que, para além do aumento, pura e simplesmente, nós estamos num momento de muita segurança.
causada por um turbilhão de alterações que vieram rapidamente, né? Essas alterações, elas, óbvio, da reforma já é um processo mais longo, mas ela sofreu muita mudança agora, no final do ano, às vésperas desse início. Muita coisa indefinida. E aquela mentalidade do, não, mas vamos indo que vai dar certo, né? Um acredita que a gente chega lá. E que, pô, para o investidor isso não é muito positivo, né? Isso obviamente precisa ser melhorado. Eu acho que muitas das reformas são necessárias, são importantes. Questão da tributação do dividendo tem um componente social importante de ser considerado em relação aos benefícios fiscais. É de fato um debate importante, mas a forma como é feito, e óbvio, tem uma série de amarras políticas para se fazer de outra forma, mas ela não foi, na minha leitura, a mais positiva possível. A gente vai ter que lidar com essa insegurança, isso vai ser precificado, isso vai demandar uma revisão e um contato constante com os órgãos reguladores para que esse reequilíbrio seja feito de forma racional. Se o legislativo e o executivo na frente tributária não andaram tão bem em nos dar segurança, que os reguladores pelo menos consigam apaziguar um pouco essa preocupação. Acho que isso vai ser uma das pautas importantes aqui para o setor de infraestrutura no ano que agora de 2026. Acompanha o relator. Acho que é uma preocupação importante para 2026. Meu caro, eu acho que a gente exauriu. O que é que você acha? Também acho, também acho. Foram todos os temas que a gente queria, acho que é bom, né? Fechar aqui o ano. Boa. Obrigado por aceitar o convite para vir bater esse papo. Para você que nos assiste, eu espero que você aproveite. Fechar o ano aí com uma pulga atrás da orelha de o que é que nos espera em 2026. Como eu disse, de tédio não morreremos. Romo, muito obrigado. Lhe vejo em breve e espero que a Sem gente possa dúvida. continuar essa parceria aí falando sobre tributação. Acho que é muito importante o setor de infraestrutura. Com certeza, Sandy. Conte sempre comigo. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.